O manuscrito Voynich, um documento misterioso muito antigo. Sua origem é um completo mistério. Quem será que o criou? Você ficou curioso? Bom, vamos lá. Solta o play, Nanda. Olá, nação Cruise, beleza? Aqui é o Drago, e este é o canal Cruise Drago. Sejam bem-vindos. Vamos ao mistério de hoje, o manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich é um misterioso livro ilustrado com um conteúdo incompreensível. Imagina-se que tenha sido escrito há aproximadamente 600 anos por um autor desconhecido que se utilizou de um sistema de escrita não identificado e uma linguagem ininteligível. É conhecido como o livro que ninguém consegue ler. Ao longo de sua existência registrada, o manuscrito Voynich tem sido objeto de intenso estudo por parte de muitos criptógrafos amadores e profissionais, incluindo alguns dos maiores decifradores norte-americanos e britânicos ao tempo da Segunda Guerra Mundial, todos os quais falharam em decifrar uma única palavra. Esta sucessão de falhas transformou o manuscrito Voynich no tema famoso da história da criptografia, mas também contribuiu para lhe atribuir a teoria de ser simplesmente um embuste muito bem tramado, uma sequência arbitrária de símbolos. Uma teoria diz que o manuscrito teria sido criado como arte no século XVI como uma fraude. O fraudador teria sido um mago, astrólogo e falsário inglês Edvard Kelly com a ajuda do filósofo John Dee para enganar Rodolfo II da Germânia, do Sacro Império Romano Germânico. No entanto, o manuscrito segue o padrão das línguas naturais de seguir a lei de Zipf, o que indica que ele não deve ser apenas uma combinação de símbolos aleatórios, mas sim uma língua ou código. Foi datado por carbono como se fosse do começo do século XV, 1400. Segundo a datação, Kelly não o poderia ter escrito pois nasceu meio século depois. Vendo torres que se assemelham a uma cidade, há uma teoria que diz que foi escrito no norte da Itália. O livro ganhou o nome do livreiro polaco-estadunidense Wilfrid M. Voynich, que o comprou em 1912. A partir de 2005, o manuscrito Voynich passou a ser o item MS-408 na Beinecke Rare Book Manuscript Library da Universidade de Yale. A primeira edição facsímile foi publicada em 2005, Le Code Voynich, com uma curta apresentação em francês do editor, Jean-Claude Gavsevich, ISBN 23 50 13 02 23. O volume, escrito em pergaminho de vitelo, é relativamente pequeno. 16 centímetros de largura, 22 de altura, 4 de espessura. São 122 folhas, num total de 204 páginas. Estudos consideram que o original teria 272 páginas em 17 conjuntos de 16 páginas cada. Outros falam em 116 folhas originais, tendo uma se perdido. Percebe-se, pelo desalinhamento à direita no fim das linhas, que o texto é escrito da esquerda para a direita, sem pontuação. A análise grafológica mostra uma boa fluência. No total são cerca de 170 mil caracteres, num conjunto de 20 a 30 letras se repetem, além de cerca de 12 caracteres que aparecem apenas uma ou duas vezes. Os espaços indicam haver 35 mil palavras. Os caracteres têm boa distribuição quantitativa e de posição. Alguns podem se repetir 2 ou 3 vezes, outros não. Alguns só aparecem no início de palavras, outros só no fim.
análises estatísticas, análise de frequência de letras, dão ideia de uma língua natural, europeia, algo como inglês ou línguas românicas. Acompanha o texto uma quantidade significativa de ilustrações em cores que representam uma ampla variedade de assuntos. Os desenhos permitem que se perceba a natureza do manuscrito e foram usados como pontos de referência para os criptógrafos dividirem o livro em seções, conforme a natureza das ilustrações. Seção 1, página 1 a 66. Denominada Botânica, contém 113 desenhos de plantas desconhecidas. Seção 2, página 67 a 73. Denominada Astronômica ou Astrológica, apresenta 25 diagramas que parecem se referir a estrelas. Aí podem ser identificados alguns signos zodiacais. Neste caso ainda fica difícil haver certezas acerca do que trata realmente a seção. Seção 3, página 75 a 86. Denominada biológica, denominação que se deve exclusivamente à presença de muitas figuras femininas, frequentemente imensas até os joelhos em estranhos vasos comunicantes, contendo um fluido escuro. Logo após essa seção vem uma mesma folha repetida 6 vezes, apresentando 9 medalhões com imagens de estrelas ou figuras que podem parecer células, imagens radiais de pétalas e feixes de tubos. Seção 4, página 87 a 102. Denominada farmacológica, medicinal, por meio de imagens de ampolas e frascos de formas semelhantes às dos recipientes das farmácias antigas. Nessa seção há ainda desenhos de pequenas plantas e raízes, possivelmente ervas medicinais. A última seção do manuscrito Voynich tem início na folha 113 e prossegue até o fim, sem que haja nessa seção final mais nenhuma imagem, exceto estrelinhas, ou pequenas flores, ao final de alguns parágrafos. Essas marcações fazem crer que se trata de algum tipo de índice. O manuscrito Voynich deve sua denominação a Wilfred Michael Voynich, um americano de ascendência polonesa, mercador de livros, que adquiriu o livro no Colégio Jesuíta de Vila Mondragone, em Frascati, em 1912, através de padre jesuíta, Joseph Strickland, 1864-1915. Os jesuítas precisavam de fundos para restaurar a vila e venderam a Voynich 30 volumes da sua biblioteca, que era formada por volumes do Colégio Romano que tinham sido transportados ao Colégio de Mondragone junto com a Biblioteca Geral dos Jesuítas, para evitar sua expropriação pelo novo Reino de Itália. Entre esses livros estava o misterioso manuscrito. Com o livro, Voynich encontrou uma carta de Johannes Marcus Marci, 1595-1667, reitor da Universidade de Praga e médico real de Rodolfo II da Germânia, com a qual enviava o livro a Roma, ao amigo polígrafo Athanasius Kircher para que o decifrasse. Na carta, que ostenta-se recalcada no cabeçalho Praga, 19 de agosto de 1665, ou 1666, Marci declarava ter herdado o manuscrito medieval de um amigo seu, conforme revelaram pesquisas. Era um muito conhecido alquimista de nome Georg Baresic, e que seu dono anterior, o imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano, o adquirira por 600 ducados, cifra muito elevada, acreditando que se tratasse de algo escrito por Roger Bacon. Voynich afirmou que o livro continha pequenas anotações em grego antigo e datou o mesmo do século XIII.
A definição da data do pergaminho ainda é controversa, mas é possível situar a elaboração do texto no final do século XVII. Uma análise por radiação infravermelha revela a presença de uma assinatura sucessivamente apagada. Jacobia Tepenense, na época Jacobus Orsic, morto em 1622 e principal alquimista a serviço de Rodolfo II do Sacro Império. Como Jacobi recebeu o título de Tepenense em 1608, isso prova não ser confiável a informação da aquisição do manuscrito antes disso. Além disso, uma das plantas representadas em desenho na seção botânica é quase idêntica ao girassol, que somente passou a existir na Europa depois do descobrimento da América, o que leva o manuscrito a ser posterior a 1492. Bom galera, este foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Até a próxima, é com você Nanda. Oi nação Crazy, este foi o mistério de hoje, manuscrito de Voynich. Deixe nos comentários quem vocês acham que escreveu esse misterioso manuscrito, e quantos anos o manuscrito tem. Aproveitem e se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família Crazy, e deixe um like para nos apoiar. Postaremos um vídeo sobre vários mistérios toda segunda-feira às 10 horas da manhã. Você que gosta de mistérios, acompanhe a gente, e deixe sugestões de novos mistérios para nós caçarmos, e trazer para nossa nação Crazy. Até mais galera Crazy, beijos e até mais.